Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 24 ao número 30. Diz assim a palavra do Senhor: mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandarmos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto, minha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido de que ele estivesse doente. E de fato, esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que vendo-o outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor como todo o gozo, e tendo-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Por favor, sente, irmãos, em nome de Jesus. Eu estava em casa orando a Deus, e graças a Deus o pastor José Luiz confirmou essa palavra. Estava orando a Deus pensando no que eu poderia trazer para os irmãos, e relendo esse texto, Deus me trouxe à memória a este singelo servo do Senhor, chamado Epafrodito. A Bíblia diz que, se nós estudarmos a história da igreja, que Paulo é o fundador da igreja de Filipenses. Paulo, em sua segunda viagem, está indo para uma cidade chamada Bitínia. E a Bíblia diz, irmãos, que em sonho Deus envia um varão macedônio. E Paulo recebe essa revelação, e esse homem diz: atravessa a Macedônia. Ao Paulo receber essa orientação e fazendo aquilo que Deus havia lhe enviado, uma vez um pregador falando isso, parece que as pessoas, quando Paulo vai receber, atravessa a Macedônia, era como se fosse passar um bairro ou alguma rua. Atravessar a Macedônia, irmãos, era você atravessar um continente para o outro. Em uma época que para viajar de barco, ou você morria, ou chegava muito ruim, porque eram viagens de meses. Então, Paulo está na Ásia e tem que atravessar para a Europa para poder ir para a Macedônia, que ficava na Grécia. A igreja de Filipos é a primeira igreja que recebe a palavra de Cristo. A igreja de Filipo tem a primeira serva do Senhor, chamada Lídia, mulher vendedora de púrpura. E segundo a família que aceita Cristo naquela cidade, é a família do carcereiro, onde Paulo e Silas estavam presos. Deus havia libertado eles através do seu anjo. Só que, irmãos, essa igreja ouve que Paulo, na sua quarta viagem a Roma, está preso. Além de Paulo estar preso nessa segunda prisão, Paulo não está mais em uma casa alugada. Paulo está preso em cadeias, em lugares tão horrendos, porque os romanos eram conhecidos pelas suas brutalidades. E aí Paulo, sofrendo, lógico, angustiado, a Bíblia diz que a igreja de Filipe escuta que o seu fundador, o seu patrono, o seu criador, o fundador daquela igreja está preso. E aí a igreja levanta uma grande oferta, e vai ter que enviar essa oferta. Qual é o problema, pastor? Quem vai levar a oferta? Porque ninguém tinha coragem, ninguém tinha vontade, irmãos, mesmo com o seu coração ardendo de querer ver Paulo, de querer ajudar Paulo, mesmo querendo levar a oferta. Quem iria levar, irmãos? Quer ver um exemplo hoje muito prático? Alguém passa mal, fica doente, quantos vai nos visitar? Quantos conhecem, irmãos, algum pastor que está passando mal, está doente, está enfermo? Quantos obreiros, companheiros nossos, vão lá visitar esse homem de Deus? Imagine você atravessar todo um continente e podendo até morrer. A Bíblia diz que enquanto ninguém se prontifica, levanta um homem que era discípulo de Paulo, que vai dizer: eu levo. Eu quero entregar a oferta, porque Paulo foi homem de Deus, nos instruiu na palavra, e eu quero ser voluntário a isso. Este homem é Epafrodito. Por isso, irmãos, nessa manhã, sem pretensão nenhuma, quem sou eu para dizer, para nos ensinar,
para que possamos compartilhar essa palavra e aprendermos cada vez mais e entendermos que precisamos aprender com esses homens de Deus, que cavaram o poço, que escreveram história e que não abandonaram o seu companheiro no momento que ele mais precisava e quando o problema surgiu. A Bíblia diz que quando todos quase fugiram, abandonando Paulo, ele vai dizer isso, que ele vai dizer, ninguém me assistiu lá na minha defesa, só o Senhor. Fulano e ciclano, ele vai citar alguns poucos nomes, de tantos homens em que Deus havia dado a ele para lutar nesse reino. Por isso, irmãos, a primeira coisa que eu observo que Paulo vai dizer sobre Epafrodito, para que nós possamos entender o exemplo de ministério, o exemplo de caráter que esse homem tem. Paulo vai dizer, quando começa a escrever no versículo 25, ele vai dizer, e eu achei por bem enviar-vos de volta Epafrodito o mais depressa possível. Você vai entender o porquê Paulo estava tão regozijante de poder devolver esse homem de Deus. Porque ele vai dizer, Epafrodito não é um amigo, Epafrodito não é qualquer. Paulo vai dizer assim, Epafrodito é meu irmão. Olha a diferença, irmãos, quando você fala assim, lembra de fulano de tal? Tem pessoa que fala assim, lembro, homem de Deus. Mas quando você realmente estima alguém, conhece alguém, gosta dessa pessoa, quando alguém fala do pastor Luiz, quando a pessoa lembra do pastor Luiz, você, eu lembro, meu irmão, homem de Deus. Jesus vai usar esse mesmo princípio de Provérbios 17, que ele vai dizer, em todo tempo temos amigos, mas na angústia, nós conseguimos irmãos. É muito bom dar glória a Deus quando a igreja está lotada, quando está tudo bem, quando o vento está soprando a nosso favor, mas quando o troço está estranho, quando ninguém te ajuda, eu quero ver quem se levanta para dizer, não fala de fulano não, porque ele é meu irmão. Jesus disse isso. Parece que a palavra irmão na Bíblia é uma evolução, é uma promoção. Ele vai dizer, não nos chamamos mais de servo, mas nos chamamos de amigo. Só que mais à frente, no capítulo 28 lá de Mateus, Jesus, depois de ter sido morto, ter sido humilhado, quase todo mundo abandonado, ele vai dizer, ressuscitando no capítulo 28, ele diz assim, chame aos meus irmãos. Porque só ficou com Jesus quem realmente amava a obra, quem queria estar na obra. Por isso, nessa manhã, no nome de Jesus, precisamos ter mais celo de amizade. Não podemos ser conhecidos. Conhece fulano, eu conheço. Meu irmão, quando alguém falar de alguém, de algum companheiro desse, ainda que você saiba que esteja numa vida diferente, diga assim, conheço, porque é meu irmão. A Bíblia diz que somos chamados para estar lutando no mesmo exército. Quando eu olho isso, irmãos, estudando ontem a história da Assembleia de Deus, mais uma vez, existe um autor chamado Alencar, que ele vai dizer que nós matamos o nosso pai na fé, irmãos. Em 1930, quando a Assembleia de Deus fez a sua primeira convenção geral lá em Natal, a briga não era para honrar os homens de Deus. A briga não era para dizer, Daniel Berger ou Gunavinga, obrigado. A briga era para tirar eles daqui e dizer, quem manda no Brasil agora é a gente. E sabe o que aqui aconteceu? A igreja começou a tomar tantos rumos, fragmentada, por isso começou a ter esse negócio que está hoje, irmão, cada um manda mais no pedaço de terra do que o outro. Estamos lutando para ir para onde? Para o reino de Deus, irmãos. Nós não estamos brigando por um braço aqui de terra, irmãos. Depois de 19 anos que esses dois homens totalmente iletrados, homens que não tinham conhecimento da língua, sem dinheiro, sem saber nada, depois de 11 anos, ganharam 14 mil almas para Jesus. Sem tecnologia, sem carro, sem avião, sem helicóptero, sem dinheiro. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Com tantas informações, tanta tecnologia, é internet, é televisão, é rádio, e a gente não está se mobilizando para nada, sabe por quê? Pastor Zé Luiz, estamos preocupados em lutar um contra os outros. Por isso que Paulo ele vai dizer, lembra de Epafrodito? Não é qualquer não, meu irmão. Meu irmão. Você me faz um favor, irmãos? Eu não vou te pedir muitas vezes, só umas 2, 3 vezes no máximo. Vira para esse companheiro aí, pegue na mão dele, em nome de Jesus, irmãos. Diga assim, você é o meu irmão. Não, está fraco, irmãos, você é meu irmão.
Você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão. Não é só um amigo, porque amigo a todo tempo você tem, mas é na angústia que se nasce um irmão. É na hora da prova, da adversidade, que você sabe quem está do teu lado. Por isso que Paulo disse, ele não é qualquer um não, é o meu irmão, meu amigo, meu companheiro. E infelizmente, irmãos, Paulo sofreu também com aqueles que pareciam irmão, mas não eram irmão. Se você olhar na Bíblia, Paulo vai dar uma lista de muitos nomes, eu vou dizer pelo menos 2. Paulo vai dizer, eu entreguei a Demas a Satanás, sabe por quê? Amou o presente século. Entreguei a Alexandre, o latroeiro, porque me resistia no rosto e me afrontava todo o tempo. Quantas pessoas, irmãos, esquecem da mão que ele abençoou, irmãos? Uma vez me falaram assim, pastor Roberto, sempre que você estava olhando lá no pastor Moisés, se eu fosse eu já tinha ido embora. Eu falei, meu querido, se for da vontade de Deus, um dia eu vou embora. Mas se não for, vou continuar ali debaixo daquela mão. Não importa, porque aonde está Melquisedeque, Abraão só entrega a oferta. Então nós temos que entender, irmãos, que tem muita gente esquecendo da mão que lhe abençoou, da mão que lhe estendeu, e achando que porque subiu um pouco está melhor do que aquele. Não importa se ele é semi-analfabeto, se sabe pouco, se sabe muito. O importante é agradar ao nome do Senhor. Por isso nessa manhã, meu companheiro, levante sua mão para adorar, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor. Precisamos restaurar as nossas amizades, assim como Davi e Jonatas. Davi e Jonas eram tão companheiro que Jonas entendia que o lugar dele não era mais no trono, era servir o próprio companheiro, irmãos. Coisa linda é quando você sabe que você não está aqui para só mandar, você está aqui para servir, irmãos, ser prestativo. Quantas pessoas, irmãos, não nos servem mais? Quantas pessoas sentam no banco aí, ou estão aqui no meu lugar? Irmãos, nós olhamos com um olhar de desdenho, sabe por quê? Só se levanta para reclamar, só se levanta para afrontar, só se levanta para dizer coisa contra, não estende a mão, não faz nada, mas sabe reclamar. Fique tranquilo que eu estou falando isso para mim também. Por isso que eu estava orando muito a Deus para falar isso hoje. Outra coisa que eu observo aqui, irmãos, existe uma ilustração de um homem que trabalhava 35 anos em uma mesma empresa. Um dos funcionários entrou no frigorífico para fazer uma análise de uma encomenda. A porta fechou. Quando a porta se fecha, só abre por fora. Segundo a história, diz que esse homem bateu com tanta força, batia até suas forças se esvaírem e não tinha mais ninguém. Passando-se a tarde, depois de 5 horas preso naquele lugar, já entregue quase à morte, de repente a porta se abre. Um moço resgata ele daquele lugar, e quando ele toma em si, ele começa a acordar depois da sua hipotermia, ele pergunta para aquele moço, o que você estava fazendo ali aquela hora tão tarde? Até porque o seu serviço não é isso, seu serviço é outro. Ele falou, moço, eu trabalho aqui, como eu já havia dito, 35 anos. Todos que passam por mim não falam comigo, todos que passam por mim não me dão nem um bom dia. O senhor é o único que passa de bom dia. E quando o senhor sai, o senhor diz, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Quando eu ouvi o seu bom dia e não ouvi mais o seu boa tarde, eu fiquei preocupado. E aí eu comecei a procurar pela empresa onde estava esse moço tão educado. A Bíblia diz, não paguei o mal por mal. Mas a Bíblia também diz, quem planta, colhe. Tem muita gente plantando que não presta e quer colher coisa boa. Tem muita gente plantando problema, dificuldade, adversidade, competitividade, ainda quer colher coisa boa, ainda usa a Bíblia para isso. Não se esqueça que o diabo sabe da Bíblia, mas Jesus confrontou com a própria palavra. Quando ele diz assim, olha, transforma essas pedras em pão, ele fala assim, mas está escrito também que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, nessa manhã, vamos parar, irmãos, de ficar nessa mesmice nossa. Vamos ter aliados, ter amigos, companheiros. Precisamos de ter irmãos. É verdade ou não é? Amigos mais chegados que irmãos. Eu vou lhe falar uma particularidade minha.
Eu tenho um amigo tão próximo, que eu me casei há 15 anos atrás. Eu não tinha carro, eu só andava de ônibus. E essa pessoa chegou para mim, na minha festa lá de casamento, ela falou assim, você vai para a lua de mel como? Eu falei, eu vou de ônibus. Eu vou pegar um táxi. Ele falou, você não vai de ônibus não, rapaz. Pega a chave do carro, toma o documento e vai para a sua lua de mel. A pessoa usava o carro todo dia para trabalhar, porque ele usava entregando quem tinha. Como é que essa pessoa iria trabalhar uma semana inteira sem um carro e falou assim, toma a chave, toma o carro e vai para a lua de mel? Eu falei, não que isso, rapaz. Ele falou, vai. Se você não for, vou ficar chateado contigo. Eu fiquei uma semana com o carro daquele moço. Quando eu cheguei, pastor, e fui entregar a chave, eu falei assim, eu nunca mais vou esquecer o que você fez por mim. Até hoje, irmão, se essa pessoa me ligar alguma coisa, pastor Misael, Roberto, eu vou assim, pode falar, porque eu vou te ajudar no que eu puder fazer. Sabe por quê, irmãos? Não se esqueça, quem planta, colhe. Segunda coisa que eu observo aqui no texto, irmão, Paulo vai dizer, além dele ser irmão, Epafrodito era o seu cooperador. Olha que características de um obreiro para o outro, de um amigo para o outro, de um irmão para o outro. Paulo vai dizer, você é meu cooperador. A Bíblia diz lá em Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Se você olhar como as formigas trabalham, elas trabalham em 3 frentes. A primeira é as cortadoras, aquelas que só estão ali para cortar, para colher. A segunda são as carregadoras. E a terceira são as arrumadoras. Então, cada uma tem a sua função de cooperadora naquele grande reino. Primeiro uma corta, outra carrega e outra guarda. Na igreja não é diferente, irmãos. A Bíblia diz que nós temos diversos dons. Cada um ficar na vocação que for chamado. O problema é que quem prega quer cantar, e quem canta quer pregar. Tem gente que canta, que prega, que ensina, mas tem gente que só ora. E o importante é que ele cresça e que nós viemos diminuir. Que ele cresça e que viemos diminuir. O importante é esse, irmãos. Não é quem brilha, porque quem tem que brilhar no reino de Deus é Jesus. É Ele que é a estrela da manhã. Oh glória, oh glória. Paulo ele vai dizer de novo, primeiro também aos Coríntios, ele vai dizer, sede meus cooperadores, porque eu preciso de vós. Paulo vai dizer, uma certa vez a igreja começou a brigar, quem pregava mais, quem era o maior discipulador. Aí houve uma contenda entre Paulo e Apolo. Paulo, que é homem de Deus, falou assim, meu amigo, não se preocupe quem plantou, quem regou, porque eu plantei, ele regou, mas só quem dá o crescimento é Deus. Paulo está dizendo, não importa como é que vocês estão cooperando com o outro, entenda que a glória é do Senhor, a honra é do Senhor, tudo é para o Senhor. Então por isso nessa manhã nós estamos aqui, não é para bater cartão, é para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele deve ser honrado, glorificado. É para isso que estamos aqui, irmãos. A oração não é para isso, pastor? Para nos encher da graça, do poder de Deus, para que à noite possamos levar. As pessoas às vezes ficam me falando assim, pastor Roberto, que prazer, como é que seria bom estar na oração dos pastores? Deve ter muito poder, pastor, deve ter muita revelação. Eu fico pensando comigo, se ele soubesse, se ela soubesse, mas eu creio no nome de Jesus, irmãos, que nessa manhã a atmosfera hoje estava diferente, irmãos. Quando eu botei o pé naquela porta, já tinha pastor orando, pastor falando em línguas, pastor se enchendo da graça. Sabe por quê, irmãos? O importante é que o nosso Deus seja glorificado. Oh glória, oh glória. É meu irmão, mas é também cooperador. Precisamos entender isso, irmãos. Como é que eu devo cooperar então? Os senhores conhecem, só vou relembrar. Cooperar com alegria, irmãos. Se até para entregar a oferta tem que ser com alegria, imagine para trabalhar no reino. Cooperar com amor, irmãos. De ânimo pronto. Quantas pessoas, irmãos, parece que a gente tem que implorar para ela. Às vezes para fazer uma oração, irmão. Como se fosse um favor. Queridos, será que alguém aqui já chegou no outro nível que a gente não conhece? O único nível, irmãos, que nós vamos ter lá no reino do céu é servo. Eu sei que aqui na terra Deus instituiu autoridades eclesiásticas, amém? Mas, irmãos, isso não vai levar ninguém para o céu. Mateus 24, o que o próprio Jesus disse?
Ah, Senhor, preguei no teu nome, curei no teu nome, salvei no teu nome, fiz no teu nome. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Sabe por quê? Tem muita gente achando que vai, mas não vai. Tem muita gente achando que vai para o céu, mas irmãos, o céu é para ser tomado diferente. É para ser tomado à força, não um contra o outro, porque somos irmãos, cooperadores. A Bíblia ainda está de pé, irmãos. A luta não é contra a carne, é contra as potestades espirituais da maldade, irmãos. É contra ele que temos que lutar, é contra os principados das trevas, é contra eles que nós temos que nos unir, porque a Bíblia diz que um cordão de várias dobras não se arrebenta tão fácil, melhor serem dois do que um, porque contra um, certamente eles prevalecerão. Oh glória! O mesmo princípio que é para a igreja, é para a família. Quer ver um exemplo? Eu não sei que agora foi. Problema em casa, os filhos começam a brigar, os pais não estão se falando, o inimigo entra, faz a ruaça. Mesmo princípio é para a igreja, irmãos. Quando nós não estamos bem, quando não estamos nos cooperando, sendo irmãos uns dos outros, o diabo entra, irmãos. E qual é o problema? Que ele entra e fica. Porque o diabo entra na igreja, irmãos. A diferença é que ele pode até entrar, mas não pode ficar. Porque se entra, tem que ser expulso e repreendido para a glória de Deus. O problema é quando ele acha brecha, espaço no nosso meio. Porque Deus não habita em vaso sujo, irmão. A gente sabe muito bem disso. Qual é o problema, pastor? Que a gente sabe muito da teoria, irmãos. Segundo os historiadores, Daniel Berg era um dos mais analfabetos. Gunnar Wing era um dos mais intelectuais. Mas mesmo assim, irmãos, o homem inventou uma profissão que não havia aqui no Brasil. Ele trouxe uma nova ideia de venda, de comportagem. Carregava a Bíblia na cabeça o dia inteiro, atravessando o charco de lodo, atravessando o rio, riacho, e pregando a palavra, entregando Bíblia, pregando a palavra e entregando Bíblia. Então nós percebemos que se você for analfabeto, mas trabalhar no reino de Deus, Deus vai nos honrar. Oh glória! O problema é que estamos muito cheios de intelectualismo. Irmãos, Paulo vai dizer isso para nós. Eu não vim vos pregar com palavras de conhecimento humano, mas com demonstração de poder de Deus. Amém, irmãos? Amém. Terceira coisa que eu observo. Paulo diz que é meu irmão. Olha, o termo é diferente, irmão. Não é o irmão, não. É meu. Cooperador. Terceira coisa. Paulo vai dizer meu companheiro nos combates. Olha, irmãos, já pensou isso, pastor? Existe 4 tipos de amigos, segundo aí um sábio. Primeiro amigo, é aquele amigo comida. É aquele amigo que você não vive sem ele. Todo dia você liga, todo dia você quer estar perto. Não sei você, mas às vezes a gente tem esses amigos, não tem? Segundo amigo é amigo doença. Que você não procura, mas ele está sempre te procurando onde você está. Ô pastor, tu nem me ligou, meu irmão. Ô fulano, é isso? O terceiro. O terceiro amigo é amigo como o ar. Mesmo não estando perto, você sabe que ele é teu amigo. Não tem gente assim, irmãos? Que não está presente porque às vezes a distância não permite, mas ele está sempre ao seu lado, de uma forma ou de outra. Você sabe que é seu companheiro, sabe que é seu amigo. Por isso que nós possamos entender que precisamos de companheiros, irmãos, nos combates. Quando eu olho isso, irmãos, a Bíblia ela vai dizer o seguinte, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Mas Paulo também vai nos dar uma outra perspectiva, que ele vai dizer que estamos numa grande batalha. Então quando ele fala meu companheiro nos combates, ele está dizendo esse é um bom soldado. Ele serve, ele trabalha, ele milita. Porque a Bíblia diz aquele que não milita legitimamente não é digno de ser coroado. E Paulo vai nos ensinar, as armas da vossa milícia não são carnais, mas são poderosíssimas em Deus. Quer vencer batalha, irmãos? Como companheiro, como amigos. Vamos lutar como, pastor? Com o poder da palavra, com a oração, com o poder do nome de Jesus. No sangue de Jesus dá poder. Por isso nós temos que entender que precisamos de companheiros nos combates. Por favor, pastorzão.
Vem aqui, meu amigo. O senhor pode vir, por favor, com todo respeito? Olha que companheirismo é esse. Vem aqui, por favor, pastor. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Simeão e Judá têm que lutar pela terra. Tem ou não tem? Os irmãos conhecem o texto. Simeão lhe fala para Judá: meu amigo, tem uma pedreira ali com os filisteus. Vai comigo. Porque se tu for comigo, quando você lutar, eu vou contigo. Olha, irmãos. Meu amigo, se tu for comigo, vamos vencer. Mas não vou te esquecer, não. Quando você for lutar pelas suas terras, eu vou contigo. A Bíblia diz que Simeão se uniu com o irmão e falou assim: eu estou contigo. Pode vir filisteus, amorreus, que vamos lutar junto. E a Bíblia diz que os dois venceram todas as batalhas. Sabe o que é isso, irmãos? Quando há unidade, o inferno bate em retirada. Quando há unidade, o inimigo não prevalece. Quando há unidade, irmãos, e companheiros nos combate, ainda que ele se levante, ele vai ter que cair para a glória de Deus. Oh glória, oh glória. Você pode, irmão, mas essa é a segunda vez. Pega esse companheiro e abraça ele aí, em nome de Jesus, irmão. São irmãos, e querido, nós temos que estar junto, ligado nesse mesmo corpo, cujo cabeça é Jesus. Eu não sei você, mas eu entro aqui nessas portas, irmão, eu só vejo companheiro, eu só olho irmãos, ainda que eu nem tenha intimidade, mas somos como nós não nos conhecemos, mas eu sei que eu estou entrando no lugar de companheiro. Oh glória, obrigado pastor. Oh glória, oh glória, oh glória. Olha o que a Bíblia diz: Pedro e João subiam junto a oração da nona. Subiam junto por quê? Porque tinham o mesmo propósito, mesma visão, estavam na mesma ligação. Precisamos entender isso, irmãos. Quando há unidade, o diabo não entra. Quando há companheirismo no combate, irmão, quando um cair, a Bíblia diz que o outro vem, levanta, e você, não, vamos comigo, vamos junto. Precisamos de estar unidos. Mas é em todo tempo, irmãos. Lembra daquela historinha, Ruth e Noemi? Enquanto estava tudo bem lá em Moabe, oh glória, morreu o marido, morrem os filhos. Noemi fala: pode ir embora para casa, porque já não dei nem para me comer. Olha que lindo, irmãos. Olha o companheirismo no combate, é na alegria, é na vitória, é na bonança, mas também é no problema, na escassez. Porque tem problema, irmãos, e precisamos de companheiros, amigos para estar conosco. Olha meu pastor, eu não estou presente, mas conta comigo. Às vezes você só quer ouvir isso. Igual quando a gente faz um funeral, você não tem palavras nem para dizer. É verdade ou não é? Eu fiz um funeral de uma criança de 4 meses. O que eu vou dizer para um pai e para uma mãe? Para um bebê de 4 meses, irmãos. Eu falei: eu não tenho palavras, mas conta comigo. Até hoje esse casal me liga: pastor, só a sua presença ali dizendo isso para a gente já foi muito. Às vezes você não precisa nem dizer nada. Faz igual aquele amigo de Jó, o menos pior. Senta ali do lado, olha para o outro e fala assim: meu Deus do céu, está ruim o negócio, deixa eu só ficar aqui do teu lado, está ótimo já. Só você saber que tem alguém do seu lado, um companheiro, que ainda que não fale nada, mas você sabe, ele é meu amigo, meu irmão, companheiro no combate. Olha que declaração linda de Ruth para Noemi: pode ir embora, já está ruim demais para duas. Para onde você for, vou. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Aonde você ficar, eu vou ficar. Quer dizer, aonde você morrer, eu morro. Amigo, é isso, irmãos. Esta junta é unidade, companheiro. Oh, glória. Oh, Jesus. Quarta coisa, irmãos, que eu observo. Olha o que Paulo ele vai dizer: é meu irmão, companheiro nos combates, cooperador. Mas a Bíblia diz que, por que ele apareceu ali com Paulo? Porque a história vai dizer, que eu já havia dito a vocês aqui, que precisava se levar uma oferta a Paulo. E ninguém queria, porque era uma viagem perigosa, problemática. Tipo assim, vai e não volta mais. Que aí vou, deixa comigo. Ele vai dizer: mas também é o meu provedor. Mas Paulo, além dele dizer meu, ele vai dizer: ele é o provedor dos santos também. Irmãos, quantas vezes nós levantamos uma oferta de amor? Não é verdade, irmãos? Querido,
Quantas pessoas têm a mão tão mirrada, que você pode contar, a pessoa pode vir aqui dilacerada, sem perna, com o olho furado, mancando, e vai dizer, não, isso aí é aprovação de Deus. Amém ou não? Você vai, meu irmão, está precisando, companheiro. Se você tem hoje, não se esqueça que o mundo vai girar. Amanhã pode ser você. Se você tem, não é porque é seu, é porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Deus te alcançou. Tudo não é dele, não é por ele, não é para ele. O que Davi disse? Que rei sou eu? Ou que povo é o meu? Que porventura possa dar algo ao Senhor? Porque porventura tudo não é dele. Dá com uma mão e tira com a outra. Tudo é para a glória, para a honra, do louvor do nome do Senhor. Se uma igreja é maior do que a outra, irmãos, é porque Deus está te levantando para abençoar um outro irmão. O problema, sabe o que é, irmãos? Que quanto mais as igrejas crescem, menos ela olha para os mais necessitados. As grandes igrejas não querem participar nem de congresso. Eu não preciso me participar da Almada, porque meus jovens já se sustentam sozinhos para fechar um... Meu irmão, no reino de Deus não é pesado assim, irmãos. No reino de Deus são os sacrifícios. Eu creio que tem igreja que tem 10 membros, 20 membros. Está muito mais cheio da presença do que grandes igrejas. Sabe por quê, irmãos? A presença não é atraída por 4 paredes. Quem disse isso foi Paulo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque Deus habita agora em vós. O que atrai a presença, irmãos, não é a grandiosidade. Sabe por quê? Abacuque ele vai dizer isso. O segundo templo não foi tão pomposo, tão bonito, mas ele vai dizer que a glória daquele templo seria muito maior do que o ouro que tinha no outro lá de Salomão. Por isso que nós precisamos entender. Paulo ele vai dizer, é meu provedor, mas não só meu. Ele é provedor dos santos. Quando eu olho isso, irmãos, olha que interessante. Eu sei que vocês já até estudaram isso, ou já leram. Se você for olhar a carta de Paulo a Filemão, olha que carta interessante, irmãos. Paulo, quando vai interceder por Onésimo, olha o que Paulo fala. Ele envia primeiro uma carta, eu te saúdo com a paz do Senhor, meu companheiro. Olha que Paulo, olha Paulo, meu amado irmão. E vai dizendo, conheci alguém que estava fugido. Deus é tão bom, que mesmo que nós venhamos traçar projetos, Deus sempre tem algo melhor para nós, pastor Misael. Onésimo ia ser eternamente um fugitivo da lei, um escravo fujão, aonde passasse podia ser prego e morto. Só que a Bíblia diz que Paulo, quando vê aquele homem lá na primeira cadeia, prega para ele, ele aceita Jesus, se converte a Cristo, e Paulo vai dizer, agora tu não é mais fujão não, mas ainda tem que prestar conta. Paulo escreve uma carta para Filemão, e ele vai dizer, encontrei um rapaz aqui que acho que você conhece. Encontrei Onésimo. Agora, depois você lê o texto, agora é o nosso irmão, não é mais escravo. Lhe peço que você receba-o como tal, mas não lembra dele não, lembra que estivesse fazendo a mim mesmo. É a mesma coisa que Jesus disse. Quando fizeste a um desses pequeninos, não fizeste a ele, mas fizeste a mim. Paulo está imitando a referência maior. Lembra de mim, companheiro na fé, amigo, irmão. E vou dizer mais. E se caso ele te deu algum dano, bota na minha conta que depois eu pago. Meu Deus, aleluia. Lembra do bom samaritano? Paulo está imitando o que Jesus disse também. Tem muita gente, irmãos, com condições financeiras, até podendo ajudar, mas não ajuda. Não se preocupe, irmão. Se você não ajudar, Deus levanta outro. Porque eu sei de uma coisa. Se Deus quiser fazer a obra dele do jeito, na hora, quando ele quiser, ele envia recurso. Quem imaginaria, irmão, que Onésimo fugindo na prisão, encontrou Paulo, aceitou Jesus, deixou de ser fugitivo, virou irmão em Cristo Jesus e volta para casa ainda, mas não como fugitivo, mas como companheiro de Filemão. Sabe por quê? Porque Paulo era amigo mais chegado que irmão. Paulo não falou assim, olha, se ele está devendo, é com você e ele, meu irmão. Paulo falou, se ele está devendo, deixa que eu pago.
Provedor, irmãos. Então a igreja, quando enviou recurso a Paulo, sabe o que ela está lembrando? Lembra o que Paulo fez com Filemão? Lembra o que Jesus disse? Por isso, irmãos, só basta vivermos a palavra, só isso. Só que viver a palavra não é tão simples assim. Tem que se desprender do eu, do orgulho, da soberba, da presunção, da avareza. Se vocês quiserem um dia, me chama para falar sobre dízimos e oferta lá na sua igreja, que eu vou mostrar para os seus membros que não dá o dízimo é ir para o inferno. Porque tem muitos textos na Bíblia, dentre eles, que ele vai dizer, porque o avarento não herdará o reino dos céus. O avarento é que ama o dinheiro, todo mundo sabe disso, não é verdade? Mas os membros às vezes precisam ouvir isso. Porque quem ama o dinheiro não vai para o céu. Pastores que amam o dinheiro não vão para o céu. Irmãos, quantos companheiros nossos estão precisando e a gente está esquecendo de ser provedor dos santos? Quem disse isso, pastor, foi o próprio Jesus. Continuando, quinta coisa. Ele vai dizer que Onésimo passou por isso tudo porque não tinha sua vida por preciosa. Que coisa linda, irmãos. Paulo, quando vai mandar Onésimo embora, ele está com pressa, porque Paulo já estava sofrendo tanto na segunda cadeia, e provavelmente sabia que iria morrer. Paulo, ele vai, quando ele ora, Deus cura esse homem de Deus, ele manda ele de volta com pressa, para que a igreja soubesse o que havia acontecido, os milagres que estavam acontecendo mesmo, Paulo preso, mas para que Paulo não sofresse mais, porque Paulo tinha como um filho, Paulo tinha como um irmão mais chegado. Então ele fala assim, mandei de volta Onésimo o mais depressa possível, para que vocês se alegrassem. Já tem um preso, já está bom. Irmãos, quando eu olho isso, eu me lembro até de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, até na beira da morte, prestes a poder entregar a sua vida, ainda salvou na cruz do Calvário. Olha o texto, porque Onésimo não tem a sua vida por preciosa, não está preocupado com seus problemas pessoais, está preocupado com todos. Nós temos problemas, irmãos, é lógico que temos, todo pastor tem um problema, ou é na igreja, ou é pessoal, ou profissional, ou familiar, mas irmãos, tem momentos que tem pessoa que está pior do que a gente. Quer ver um exemplo? Vai no INCA agora. Você vai ver pessoas sem boca, pessoas sem um olho, pessoas sem as duas pernas, e estão sorrindo para um lado e para o outro. Tem muita gente saudável, cheia de saúde, servindo ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores, e mesmo assim, só abre a boca para murmurar. Quando ele vai dizer isso aqui, quando Jesus olha para o lado, prestes a morrer, um ladrão murmurando, questionando, gritando, quem é você? Se salva você mesmo. E o outro, Senhor, eu sei que está igual eu, está na situação difícil também, mas quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. Ô irmãos, cá para nós, tu está no mesmo problema, no mesmo barco, mesma dificuldade. A pessoa, pastor, só tem só uma pontinha, dá essa para mim também? Ô meu irmão, aí não dá, né? Olha o que Jesus faz. Não tem por preciosa a sua vida. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembra de Estevão, irmãos? Estevão na Bíblia é um dos homens que morreu igual o mestre. Enquanto todo mundo apontava, o apedrejava, ele está abençoando. Não, Senhor, não bota nem pute sobre ele dizer, é esse pecado não. Deixa comigo mesmo, não tem problema não. Para terminar, irmãos, Jesus vai nos dar um segredo de como ser reconhecido no reino. Vamos ser reconhecidos, irmãos, não pelas mensagens que nós pregamos, não pelos estudos, ou pelos ensinamentos, ou pela grande igreja que nós temos. Jesus disse para os seus discípulos, quando vos amardes uns aos outros, ponto. Aí sim saberão que vós sois os meus discípulos. Qual é a marca então que nós temos que ter, irmãos? É o amor. É o amor, irmãos. Quem disse isso foi Jesus. Para que nós pudéssemos entender que como Onésimo, como Paulo, como tantos outros homens, como ele mesmo, que possamos entender, irmãos, que o céu é melhor.
O céu é melhor, irmãos. O céu é melhor, irmãos. O céu é melhor, pastor, não é? O céu é melhor, por isso que Paulo ele vai dizer, porque as duas leves, momentâneas tribulação produzirão para nós um peso muito eterno de glória. O céu é melhor, pastor Misael. O céu é melhor, pastor Roberto. O céu é melhor. Então deixa para lá, fica quem quiser ficar aqui na terra, porque o